como detectar a causa dos problemas de memória. Será que você que está me assistindo aí veio nesse vídeo hoje porque sente que está com problemas de memória, sente que está tendo brancos, lapsos, você não consegue concluir um raciocínio, falta às vezes uma palavra, falta uma ideia, ou você tem problema não só na recordação, porque isso eu estou falando aqui de recordação, mas também na parte de memorização. Quando você lê um texto, você lê um livro, você não consegue lembrar, né, daquilo que você leu porque não conseguiu fixar. Porque quando a gente fala de memória, a gente tem dois caminhos, tá? O processo de memorização, que é pegar o conteúdo que está ali do lado de fora e enfiar dentro da memória, né? Colocar, né, nos seus compartimentos. E também tem o processo de recordação. Aí eu pergunto a você, qual é o seu cenário? Você tem dificuldade de memorizar coisas que você está aprendendo ou de retirar, de lembrar de coisas que você aprendeu, ou mesmo os dois? Tem pessoas que têm até os dois tipos de problema. Então eu preparei aqui 7 pontos aqui que você deve prestar muita atenção. Eu vou ler cada um deles aqui. Se você quiser depois, você pode tomar nota, tá? O que é muito importante. Ou vou pedir para o editor separar aqui nos tópicos também para você, e você vai diretamente em cada um deles quando você precisar. Primeiro ponto, sono. Qualidade de sono. Quantas horas você tem de sono todas as noites? Você tem uma rotina de sono bem definida? Ou cada dia você vai dormir num horário diferente? Tem dias que dorme às 8 da noite, no outro dia dorme meia-noite. O seu sono, ele é contínuo? Você deita e apaga, dorme totalmente? Ou ele é cheio de interrupções? Você acorda durante a noite por barulhos, para urinar ou por causa da postura? Pode influenciar bastante no processo de memorização e também de descanso da sua mente, e no dia seguinte você pode se queixar de problemas de memória. Esse é só o primeiro ponto de atenção. Dá uma olhadinha nos outros aqui. Aliás, as perguntas que eu fizer aqui, se você quiser, responde aqui nos comentários também qual é o teu cenário, que aí eu posso também, de repente, te ajudar com algum conselho aí nos comentários. Atividade física. Você pratica algum tipo de esporte ou atividade física? Então, às vezes você joga tênis, joga futebol regularmente, X vezes por semana, tá? Ou você faz uma atividade física, seja aeróbica, de preferência aeróbica, para o nosso cérebro faz toda a diferença. Uma atividade física parada, como uma musculação, por exemplo, um pilates, que é para fortalecer os seus músculos, e a aeróbica, que acaba sim atingindo o nosso cérebro de forma positiva. Segunda, você tem uma rotina ou faz eventualmente apenas? Então tem gente que diz assim, eu faço atividade física, mas você vai olhar, o cara faz uma vez a cada 15 dias. Não existe uma regularidade. Terceiro, se você também faz algum tipo de uso de suplemento para repor as perdas, porque quando você faz atividade física de impacto, você tem que ter uma reposição, senão o teu corpo começa a se consumir. Também pode faltar energia para o teu cérebro processar. Então tem que ter uma suplementação também suficiente. Tem aqui no meu canal vídeos falando sobre alimentos para memória. Eu vou deixar um card aqui para você consultar. Terceiro ponto é esse, a alimentação. Você se alimenta regularmente, de preferência nos mesmos horários? Quantas refeições você faz por dia? Tem gente que se alimenta muito pouco, mas se alimenta bem. Tem gente que come o dia inteiro, mas come mal. Você faz algum tipo de nutrição específica para o seu cérebro? Ou seja, você ingere nutrientes que ajudam, né, a manter a saúde do seu cérebro, tá? Principalmente os antioxidantes. Boy 50. Quantas horas você trabalha por dia? É importante você ter uma visão geral da sua carga de horário. Às vezes, quando a gente fala trabalhar, desde o começo da jornada, tá? Às vezes você entra no trabalho às 8, mas para chegar às 8 no trabalho, você teve que levantar às 6 da manhã, tá? Você pode considerar isso também. Que tipo de atividade que você exerce? É uma atividade manual ou intelectual? Isso também tem uma relação com a nossa memória. Atividades manuais, ou seja, o seu cérebro, o seu intelecto, ele fica em repouso, né? Ele ajuda a descansar mais o nosso cérebro. Atividades intelectuais consomem muita energia e isso pode gerar uma fadiga, e essa fadiga pode impactar no rendimento da sua memória. Qual o seu nível de estresse dentro do trabalho? Ele é um nível de estresse alto, médio ou baixo? Às vezes a pessoa diz assim, meu nível de estresse ele é muito baixo na execução do trabalho, porém
Porém, os prazos para você entregar, a velocidade com que você tem que realizar aquelas tarefas, exerce uma outra pressão. Então você tem que encontrar aí, né, uma resposta bem sincera nesse tipo de... para verificar se de fato esse problema de memória que você está sentindo pode ter origem no estresse. Você reserva os finais de semana para o descanso ou você leva trabalho para casa? Hoje, com essa história do home office, e muitas pessoas são empreendedoras que seguem aqui o meu canal, muita gente acaba trabalhando em casa, então não fica um espaço para você se desconectar do trabalho e se conectar com outras atividades que podem trazer um descanso mental, pode trazer você na linha do equilíbrio. Tá? Então é importante você reservar um período do dia, se não for possível, pelo menos no final de semana, para você poder cuidar de você. Falta de memória muitas vezes está relacionada à falta de atenção, falta de concentração. Por exemplo, eu tenho um treinamento que se chama Fast Read, que é um treinamento de leitura dinâmica. Quanto mais rápido ele consegue ler um livro, mais concentrado ele fica. Quanto mais lenta é a leitura, mais a mente dispersa, ela viaja, ela foge. Então é importante, se você não conhece leitura dinâmica, gostaria de conhecer, eu vou deixar um vídeo aqui também para você saber mais sobre o assunto. Inclusive, vou deixar um presente no final do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link com uma aula básica sobre os conceitos da leitura dinâmica, tá? Uma aula de 57 minutos mais ou menos, que vale a pena você ler para você ter esse conceito da atenção plena na leitura. Você pratica algum exercício de relaxamento ou meditação? Relaxamento para o corpo, meditação para a mente. Muitas vezes o relaxamento, ele prepara o seu corpo para que a mente consiga trabalhar alguma questão interna que está aí em aberto. Então a meditação tem muito a ver com resolução de problemas. Você busca uma iluminação, você busca um insight. E para isso você tem que preparar o seu corpo, relaxar, estar num lugar tranquilo, às vezes uma música, um aroma legal, isso tudo ajuda. Você faz pausas para respirar, para relaxar, para se conectar consigo mesmo. Tá? Essas pausas durante o dia são essenciais. Às vezes um relógio, o Apple Watch, ele tem uma função que chama respirar, a respiração. Então aí de vez em quando ele vem aqui, ele vibra aqui no braço, ele diz assim, olha, tá na hora de respirar. E aí você faz isso por 1 minuto. É uma solução interessante, tá? Mas ao longo do dia você tem que se policiar, tem que se cobrar de parar, às vezes sair na janela, olhar um pouquinho para a natureza, se conectar consigo mesmo, olhar para dentro. Tá? Relaxar o seu corpo, se alimentar com a luz do sol, se alimentar com o ar. A respiração é uma terapia, o som é uma terapia, a luz solar é uma terapia. Tá? Tudo isso ajuda você a se reconectar. Você tem algum tipo de atividade que o conecte à natureza. Olha, é muito importante para a nossa carga elétrica, para o nosso equilíbrio, tá? Do nosso corpo físico e mental, você muitas vezes colocar o seu pé no chão, caminhar no chão, pisar, porque você tem todo o equilíbrio das suas energias. Se reconectar, olhar para o verde também. Existe uma teoria que diz que você não consegue sentir ódio, sentir raiva quando você olha para o verde, em meio à natureza. Então é importante também você fazer esse tipo de conexão para encontrar aí o seu equilíbrio e facilitar os seus processos mentais, evitando aí a perda de memória. Como você se refere quando você fala a respeito da sua memória? Sua memória é boa? É uma memória normal? Ou uma memória péssima? A maneira como você aborda a sua memória determina o grau de produtividade, o grau de eficácia da sua memória. Então, se você se autodeclara, olha, eu tenho uma memória péssima, ruim, como é que você acha que a sua memória vai responder a isso? Entregar um serviço de qualidade péssima ou ruim. Tá? Da mesma forma, se você declara constantemente que tem uma ótima memória, você começa a perceber a tua memória memorizando mais, recordando mais e lembrando com mais facilidade. Não é um jogo de Poliana aqui não, é simplesmente você valorizar
mecanismos que já funcionam e funcionam bem. Quais estratégias você utiliza para memorizar as coisas? Quando eu faço essa pergunta, eu me surpreendo, porque muitas pessoas sequer pensaram em algum momento na vida em utilizar algum tipo de estratégia. E aí quando você não utiliza estratégia, obviamente você começa a achar que é a memória que está ruim, quando na verdade você simplesmente não está criando nenhum tipo de recurso, de técnica de memorização para você fazer isso, tá? Eu tenho um outro trabalho também, se você quiser conhecer. Renato, como é que eu aprendo técnicas para memorização? Chama Memória Blindada. Tem ali uma sequência de recursos, de técnica, é uma verdadeira aula sobre como usar a sua memória com inteligência. Vou deixar também um link aqui na descrição para você poder conhecer. Quais estratégias você utiliza para lembrar daquilo que precisa? Olha, a recordação, ela está intimamente ligada ao processo de memorização. Tem muita gente que diz assim, Renato, para eu conseguir lembrar das coisas, eu tomo um remédio para memória. Agora, vem cá, não existe nenhum remédio no mundo que vai ajudar você a lembrar de algo que você não aprendeu. Por exemplo, tem muitos estudantes de concurso público que eles procuram, Renato, tem um suplemento que eu li sobre... Sempre que você tiver esse tipo de problema, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo a verificar se é bom ou ruim, tá? Aliás, vou deixar também aqui no card um vídeo sobre remédios para memória, se funcionam ou não para você consultar. Então não existe um remédio que faça você lembrar de coisas que você não aprendeu, coisas que você não estudou de fato. Qual é a sua idade? Então, geralmente as pessoas começam a apresentar problemas de doenças neurodegenerativas, entre elas o Alzheimer, a partir dos 60 anos de idade. Questão de idade você tem que verificar. Se você teve a Covid, porque também já foi demonstrado que pode ocorrer problemas de memória por causa da Covid. A gravidez, no caso das mulheres, a gestante, ela pode ter lapsos de memória, mas depois que dá a luz, ela acaba melhorando nesse fator. Saúde, memória, mindfulness, que é atenção plena, trabalho, alimentação, saúde física e sono. Onde é que está pegando aí, tá? Em qual desses pontos de atenção você não está cuidando tão bem e que pode estar afetando a sua memória? Coloca aí nos comentários, tá? Compartilhe esse vídeo, ele pode ajudar muitas pessoas. Se inscreva no canal para mais informações sobre como usar a sua memória com inteligência.